O Adroaldo vai falar, não vai? Junto com o Adroaldo Leal no segundo tempo do Cruzeiro, o Nicola também, aquela informação casada, os dois estavam ali, ó, no telefone, parecendo o Alexandre Matos no jogo do América contra o Novo Horizontino. Adroaldo, o que tem pro torcedor celeste agora, com uma movimentação, talvez uma vitória fora de campo? Pelo menos o torcedor tem pensado assim. Vamos lá, CJ. A princípio, antes de falar de toda essa negociação, só passar a última atualização. Nesse momento, o Gabriel Lima, nesse exato momento, agora são 9h08, está reunido com todos os funcionários do Cruzeiro na Toca da Raposa 2 para passar informações a respeito dessa transferência da SAF do Ronaldo para o Pedro Lourenço. Nesse exato momento, 9h08 da manhã, Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, que deve permanecer no cargo como CEO do Cruzeiro ainda na gestão do Pedro Lourenço. Já ele está reunido com os funcionários do Cruzeiro e o Alexandre Matos é o novo diretor de futebol do Cruzeiro. Inclusive, o Alexandre Matos, nesse momento também, está em Contagem, reunido com Pedro Lourenço, já para traçar aí as estratégias para essa sequência, tá, CJ? Então, vamos lá. Depois de dizer isso aí que está rolando agora, quente pelando, como diria meu amigo Renato Rios Neto, o Cruzeiro, então, ele passa, a SAF do Cruzeiro, né, passa a ter um novo dono e sinais foram dados. Muita gente até, mas isso aconteceu agora? Não aconteceu agora. O próprio Marcelo Moreno, em entrevista ao FDP, ele praticamente entregou a rapadura. Sim. Aí ele até 15, falou... 20 dias atrás isso. Ele falou, eu não devia falar, não, deixa que o Pedro vai falar. Tipo assim, já tinha entregado. Já negociou. E vocês vão se lembrar que na véspera do segundo jogo da final do Campeonato Mineiro, houve uma festa no qual estava o Ronaldo, Pedro Lourenço e até umas pessoas, uns mitômanos, esse pessoal que gosta de pegar mentira e colocar como se fosse verdade absoluta, falando que era uma festa que o Cruzeiro já estava fazendo, comemorando o título e não tinha nada a ver. E nessa festa, a gente tem aí um vídeo que foi gravado por uma pessoa que estava lá, no qual, através de uma brincadeira, o Ronaldo já disse e afirma que não ia ficar para sempre com sua equipe e que ia vender pro Pedro para ver se realmente tinha bala na agulha. Enfim, dá uma olhada aí na tela para quem estiver acompanhando, quem estiver no rádio vai ouvir. Eu e meu time todo reerguemos o Cruzeiro e, logicamente, não vão ficar aqui para sempre, vão vender para você e pro Lucas. E aí a gente vai ver essa bala toda mesmo. Vamos ver. Aí a gente vai ver se é bala mesmo, verdade. Não, vocês dois são geniais, fenômenos. Obrigado vocês dois aí. O Lucas, que ele se refere ao Lucas Callas, ele é vizinho de porta do Pedro Lourenço, dono da Cedro, é um empresário aí que também investe no ramo de mineração, enfim. E, a princípio, tinha essa ideia de que o Pedro Lourenço iria adquirir esses 90% da SAF juntamente com ele, tá? Porém, não. O Pedro está adquirindo sozinho os 90% da SAF do Cruzeiro. Tá? A informação que foi apurada aí pela Rádio 98 é essa, que o Pedro Lourenço está adquirindo os 90%. Ontem, domingo, dia do jogo do Cruzeiro, antes de chegarmos no Mineirão, também apuramos que o Pedro Lourenço ele já havia entrado em contato com o Alencar da Silveira Júnior, tá? E também com o Salum, para informá-los que faria a proposta para o Alexandre Matos. Não houve nenhum problema, não houve nenhum atrito entre Cruzeiro e América. Pelo contrário, pela conversa que eu tive até com o próprio Alencar, ele disse que o Pedro é um parceiro dos caras e ele agiu, né, de uma maneira muito correta, já tendo comunicado que o Alexandre Matos era um funcionário. E é mercado, futebol funciona dessa forma. O Cruzeiro teria feito uma boa proposta, inclusive o Alexandre Matos, que na semana passada havia recusado uma proposta para ir para o Corinthians. Então, ele agora é o braço direito do Pedro Lourenço, está nesse momento reunido com o Pedro Lourenço em Contagem, já traçando essas mudanças. Essa recusa da Corinthians, provavelmente já sabia. Já sabia, sabedor dos já movimentos. sabia. Porque uma negociação dessa, Adro, ela não acontece, Rafael Cabral saiu, perdeu o Campeonato Mineiro, vão vender? Não. Isso já o Pedro Martins foi embora do nada, enfim, por aí vai. E na sexta-feira a gente conversou com o Paulo André, que até então tinha assumido o cargo de diretor de futebol do Cruzeiro, e essa mexida, CJ, ela muda muita coisa, porque o próprio Paulo André, ele havia afirmado na coletiva que o Cruzeiro não faria investimentos na janela do meio do ano, coisa que agora certamente o fará, e
pelo que a gente conhece do Alexandre Matos, pelo que a gente conhece do Pedro Lourenço, o Cruzeiro vai investir para poder, de fato, qualificar bem tecnicamente esse time. Então, é isso que o torcedor está muito esperançoso. Inclusive, o número de sócios já começou a aumentar. A gente já teve aí 20 mil nesse final de semana contra a equipe do Vitória. A tendência é de que o Cruzeiro tenha um público maior ainda no próximo final de semana. A tendência também é de que o o Gabriel Lima, ele é o CEO do Cruzeiro, inclusive está nesse momento reunido com os funcionários na Toca da Raposa. Exatamente, CJ. O trabalho dele é muito bem avaliado e a tendência é de que ele permaneça. Em relação ao contrato com o Ronaldo será presidente do Conselho de Administração do Cruzeiro por 2 anos, porque tinha aquela cláusula, vocês vão se lembrar, que ele teria que ficar um tempo sem poder vender as ações da SAF. Então, para isso, ele fica aí, então, como presidente do Conselho de Administração de agora até daqui 2 anos, e aí depois ele se desvincula totalmente do Cruzeiro. Até lá, mas quem dá as ordens, quem vai passar a comandar o futebol do Cruzeiro é o Pedro Lourenço, tá? E também o Alexandre Matos. Eu procurei apurar também, CJ, com pessoas próximas ao Pedro, muitos torcedores preocupados, né, em relação que o Pedro é muita emoção, é um cruzeirense, né, devolvendo pro torcedor do Cruzeiro aquela sensação de pertencimento, que agora tem um cruzeirense no comando, mas o Pedro é um baita de um empresário, ele não tem a 5ª maior rede supermercadista do Brasil à toa, e claro, ele vai se cercar de pessoas aí para também dar aquele, né, calma, Pedro, agora dá a respirada, enfim, não é só na emoção, tem que ter a questão da razão, e é o que o torcedor do Cruzeiro espera. Outro detalhe também é que o Paulo André, ontem, ele se despediu dos atletas e da comissão técnica do Cruzeiro nos vestiários. O Paulo Autuori, ele deu ele deu um pronunciamento, já tinha acabado a entrevista coletiva, enfim, do nada, eu falei, opa, peraí, tem um zum ali, chegamos lá, o Paulo Autuori deu esse pronunciamento, ele falou, sem perguntas, por favor, ele agradeceu, tá saindo também, então, e certamente outros setores dentro do futebol do Cruzeiro serão mexidos. Outra coisa, muita gente preocupada, mas o Pedro, e o pessoal da associação, segue da mesma maneira, a associação 10% da SAF e o Pedro Lourenço com 90% da SAF. A associação não apita absolutamente nada. Conselheiros, aqueles caras que sempre ficavam lá fazendo, né, os churrascos, os caldos, a turma, eles não apitam absolutamente nada no departamento de futebol e o Pedro Lourenço pensa grande, ele quer um investimento maior. Agora, para poder dar uma arrematada, CJ, surgiu aí nas últimas horas que a venda dessa SAF para o Pedro Lourenço seria em algo em torno de 600 milhões de reais. Porém, a apuração do Nicola, apuração minha, que vem na cola, que vem daqui a pouquinho, não vai chegar em 400 milhões de reais a compra da SAF do Pedro. Por quê? Tem algumas questões. O Pedro, ele emprestou um dinheiro para o Cruzeiro que teve conversão em debêntures, que essas debêntures podem ser convertidas em 20% das ações, tá? Então, 70, 80, aí ele teria que adquirir outros 70%. Tem um abatimento daquela reforma que foi feita na Toca da Raposa 2 pelo próprio Pedro Lourenço, tá? E um outro detalhe até para o torcedor que estava perguntando, o Ronaldo, o valor total para ele comprar a SAF do Cruzeiro eram 400 milhões de reais. Porém, ele não aportou esses 400 milhões de reais. Então, o valor vai ser inferior a 400 milhões de reais. E o Nicola tem mais detalhes a respeito dessa negociação, CJ. Ouviremos já, Jorge Nicola. Obrigado demais, Adro. Qualquer movimento ou movimentação ou informação, prioridade é sua. Ô, Grício, o Adro trouxe a palavra emoção, em que alguns torcedores... Eu vejo um positivismo ou uma esperança absurda na nossa bolha virtual, stalkeando ali depois que as notícias no final de semana, essa notícia explodiu. Muita gente esperançosa, até porque no Cruzeiro faltava emoção, sim. Poderia até ter muita razão. Tiveram muitos acertos. É que nós criticamos aqui Pedro Martins, o staff, em relação aos erros, mas também tiveram acertos. Tirar o time de uma Série B é um grande acerto. Colocar o time dentro de um patamar realista financeiramente. Olha, o teto é esse, paga-se isso. Infelizmente é degrau por degrau. Eu sei que o torcedor quer que pegue o elevador para chegar no topo novamente, mas eles foram degrau por degrau, dentro de uma realidade. Então tiveram um acerto, sim. Mas faltava, pelo menos por parte do torcedor, aquela emoção. Era razão demais. E o futebol tem que ter o equilíbrio.
tem que ter a razão, porque senão você vai metendo o pé pelas mãos e vira uma associação maluca de novo, aquela bola de neve. Mas tem que ter a emoção. E o Pedro Lourenço tem muita emoção. Opa, tem Desculpa mais te informação? interromper, a apuração feita agora, nesse exato minuto pela Rádio 98, seguinte, terminou a reunião do Gabriel Lima com os funcionários do Cruzeiro. Ele disse que a venda ainda não foi concretizada, porque o Ronaldo tem que chegar, tem que assinar. Isso deve acontecer no decorrer da semana. Que o pessoal, a princípio, aí da questão do administrativo deve permanecer do jeito que está. Ele segue como CEO. E também o Cruzeiro já recebendo também a procura dos patrocinadores, no caso da Betfair, esses patrocinadores do Cruzeiro. O Cruzeiro que estava em negociação a respeito disso, entendeu? Para ver se vai dar continuidade nesse contrato, nessa renovação contratual, ou se vai entrar um outro patrocinador. Enfim, ainda com algumas incertezas, mas os funcionários que estão hoje na Toca da Raposa 2 sendo tranquilizados. O Cruzeiro então está de folga hoje, os atletas voltam amanhã e o foco total no campo ali é para o jogo contra a equipe do Internacional. Então os funcionários que trabalham também, como diz o Cabido, né? Às vezes o pessoal vai mudar tudo, muda a chefia, o pessoal fica inseguro. Então o Gabriel Lima teve essa conversa hoje com os funcionários do Cruzeiro, tranquilizando a turma, e a princípio a coisa segue como está, com exceção daqueles que já saíram, Paulo André, no caso também Pedro o Paulo Autuori, Pedro Martins e por aí vai, viu, CJ? Adro, não se faz mudança radical, até porque é com o tempo, uma avaliação, as pessoas de confiança. Uma mudança radical pode promover mudanças bruscas que não são legais. Essas mudanças bruscas podem até afundar, atrapalhar mais do que ajudar. Mas com o tempo é normal que você coloque alguém de confiança em algum setor, faça algum ajuste ali, permanece fulano, tira o ciclano. Gris, quero sua opinião sobre essas movimentações, essa aquisição. O ótimo Gabriel Lima, e é ótimo mesmo, permanecendo, a chegada do Alexandre Matos. Como é que você vê isso tudo? Ô CJ, o Cruzeiro vai mudar, né? O perfil da SAF tende a mudar bastante daqui em diante. A gente precisa entender, e acho que só o tempo vai mostrar qual é a disposição financeira do Pedrinho para o Cruzeiro. Porque, assim, na teoria, o que se imagina, o que se espera é a SAF do Cruzeiro ficar muito parecida agora com a SAF do Atlético, que é comandada por um bilionário torcedor do clube. E que colocou ali muito dinheiro, transformou o time, colocou o time na rota dos títulos, né, brigando pelos títulos. E é o que o torcedor do Cruzeiro espera daqui em diante. É um caminho muito diferente do que vinha sendo traçado pelo Ronaldo e pela equipe dele. O quão brusco vai ser esse movimento e o quão rápido ele vai demorar para impactar, a gente vai precisar esperar, principalmente a próxima janela, né? Que é a janela do meio do ano, para a gente ter uma dimensão melhor. Primeiro ponto que eu acho que precisa ser dito, e que é muito importante que seja dito, você já falou um pouco a respeito disso, o Adroaldo também, é que a passagem, embora muito mais curta do que se imaginava do Ronaldo como dono do Cruzeiro, é assim, de um saldo extremamente positivo. Extremamente positivo. Por mais que o torcedor fique chateado porque não teve ali grandes títulos e tudo mais nesse período, mas o Ronaldo salvou a existência do Cruzeiro. O Cruzeiro estava próximo de acabar, ninguém queria, nem o Pedrinho queria o Cruzeiro quando o Ronaldo comprou. Muita gente questiona a forma como foi conduzida ali a venda, né? Foi um negócio meio às escuras, e aí de repente surgiu o Ronaldo e tudo mais, mas eu, de lá pra cá, eu não vi ninguém falando, pô, na época eu queria ter comprado e não foi oferecido, ou fiz uma proposta melhor e não quiseram. Eu não vi nada disso. O Ronaldo era o único que se dispôs, foi o único que se dispôs a assumir o Cruzeiro na situação de pré-falência que ele estava, ou já de falência, né? Porque a gente sabe qual que era a realidade do Cruzeiro naquele momento. Então acho que é muito positiva e vinha caminhando, né, para tentar transformar o clube sem muito dinheiro num futebol onde hoje exige-se muito dinheiro. Tem muito time gastando muito dinheiro, com donos com muito dinheiro no Brasil. Então acho que o próprio Ronaldo viu essa necessidade, o Pedrinho também. Ele já era um parceiro do Ronaldo ali de vivência, né, não só de emprestar dinheiro, mas de vivência, de participando, estava sempre lado a lado e tudo mais. E acho que o próprio Pedrinho devia cobrar o Ronaldo nesse sentido, de vamos investir mais, vamos colocar mais dinheiro, se precisar eu te ajudo e tudo mais. Mas como não era algo muito que talvez o Ronaldo acreditasse, que também não tivesse disposto, né? O Ronaldo não está disposto a colocar o dinheiro dele nesse nível que exige hoje o futebol brasileiro. Vamos ver como é que vai mudar aí o Cruzeiro. Financeiramente, eu acho que é uma grande negociação. Para o Ronaldo, que fez um grande negócio da vida dele, e para o Cruzeiro também tende a ser.
Agora vamos precisar ver como é que vai ser a administração daqui em diante, né? O Pedrinho é um grande apaixonado pelo Cruzeiro, é um grande parceiro do Cruzeiro, mas nunca foi a vidraça, né? Vai começar a ser vidraça agora e a vida de vidraça é mais difícil. Um exemplo bem pequenininho, mas muito pequeno, não é comparação, é só um exemplo assim, para tentar ilustrar para você, é que o Seabra, quando era interino, era uma pressão. Quando é treinador, é outra completamente diferente. Quando você é um parceiro, um torcedor, quando vai pro microfone e é um torcedor diferente, que é o Pedro Lourenço, é uma coisa. Ser dono é outra. Agora, você que fez essa faixa, tchau Ronaldo, você foi de uma infelicidade. Você foi de uma infelicidade. E aqui não é passação de pano, não. É reconhecimento. Que se teve um programa que deu pau no staff do Ronaldo, em algumas escolhas, foi aqui o 98 Esportes. Nós criticamos. Agora, os acertos têm que ser enaltecidos. O Cruzeiro ia acabar, não fosse essa movimentação. E o Ronaldo pode ter ido na velocidade que você não queria, de degrau a degrau, mas conseguiu muito mais subir do que descer. Nós vamos ouvir o Só te interrompendo rapidinho, em relação a essa faixa, ela apareceu por 2 momentos antes do jogo. E quando a bola começou a rolar, mais outros torcedores foram lá e pediram pro pessoal tirar, porque não representa o sentimento maior do torcedor. Inclusive, a gente vê isso nas redes sociais, os torcedores ficaram muito chateados com o pessoal responsável por essa faixa.